Então, vou fazer uma breve meditação com os irmãos aqui nesse dia, né? Que está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante, né? E vamos ver o que diz o texto da palavra de Deus, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dá ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Então, irmãos, o que nós vemos diante desse texto? Esse texto fala a respeito do início, né? O início do ministério de Jesus. A palavra de Deus diz que o profeta Isaías, né? No livro de Isaías, já havia sido profetizado o nascimento de Jesus, assim como também a sua morte, né? E o profeta Isaías foi um profeta messiânico, né? Ele pregou 700 anos antes do nascimento de Cristo. E ele disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, né? Então, nesse texto de Isaías, já é dito, né, a forma como Jesus ia nascer, que ele ia nascer, na verdade, através de uma virgem, né? Através da irmã Maria. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, no seu nascimento, do seu nascimento até a idade de 30 anos, pouco se fala a respeito dele. Mas quando ele começa o ministério, a forma como ele vai começar aquele ministério, porque ele já sabia de onde tinha vindo, para onde ia, né? E o que ele veio fazer aqui na Terra. O próprio Deus diz isso através do Evangelho de João, né? Em João 3,16, um texto que os irmãos conhecem muito bem, que fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse texto, irmãos, é interessante a gente observar o início, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, né? Então nós vemos, irmãos, que para se realizar, para fazer a obra de Deus, é necessário principalmente a presença do Espírito Santo de Deus, né? Tanto é que quando Jesus morreu, Jesus ressuscitou, né? E ele teve um encontro ali com os discípulos na cidade de Emaús. A Bíblia diz que ele ordenou que os discípulos fossem para Jerusalém, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis meu testemunho em toda a Judéia e Samaria até o confim da terra. Então, irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer coisa alguma. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir por si só, se não permanecer na videira, tampouco vós o podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Então, se Jesus, ele foi preciso, que ele cheio do Espírito Santo de Deus, né, e foi enviado pelo próprio Deus para ser tentado pelo diabo, durante 40 dias e 40 noites, ele orou e jejuou e depois teve fome, né, irmão? Então, todas as pessoas que se dispõem a fazer a obra de Deus, todas as pessoas que abraçam a fé do cristianismo, elas têm que ter esse entendimento. Qual o entendimento? O entendimento de que, na verdade, nós estamos numa grande batalha espiritual. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades, os poderes deste mundo tenebroso, as forças espirituais nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e depois de haver feito tudo, estáis pois firme. Então, esse, na verdade, foi um dia em que Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que, após ele entregar aquele propósito de oração, de jejum, durante 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Né? Ele teve fome.
O que a gente aprende com isso? A gente aprende, irmãos, que é nos momentos de fragilidade, é nos momentos de incerteza, de dúvida, de incredulidade, que Satanás atua, né? A palavra de Deus diz, Jesus nos adverte, Mateus 26, 41, na verdade, o Espírito, orai, vigiai e orai. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus estava num momento de fragilidade, porque sendo 100% homem, 100% Deus, após entregar aquele propósito de 40 dias e 40 noites, jejum e oração, ele sentiu fome. E o diabo aproveitou daquela situação e disse para ele, se tu és o Filho de Deus, diga que essas pedras se transformem em pão. Então, Satanás lançou, na verdade, uma seta, lançou, na verdade, uma isca, né? Mas Jesus estava no Espírito, por isso que a Bíblia fala que todo aquele que é guiado por Deus é filho de Deus. Porque da mesma forma que Jesus foi tentado naquela circunstância, naquela situação, da mesma forma acontece conosco. Em Tiago diz, ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é traído e engordado pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então Jesus ele estava atento, ele estava vigilante, de prontidão. E nós temos também, irmão, que ter esse mesmo comportamento de Jesus. O apóstolo Paulo, em Coríntios 11, diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque quando o diabo ofereceu a situação, ele ainda questionou a filiação divina. Ele quis colocar dúvida em Jesus a respeito da origem dele, dizendo que ele não era filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, diga que essas pedras se transformem em pão. E muitas vezes nós aqui na terra também somos acusados. Se você é crente, não poderia fazer isso. Se você é crente, você não poderia estar na situação. Se você é crente, você não poderia ter agido dessa ou daquela maneira, né? Mas Jesus respondeu, ele tinha nos lábios dele a palavra de Deus, ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E dessa forma, ele venceu essa primeira tentação. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, teus anjos dão do teu respeito, e tomar-te-ão na tua mão para que não tropece com o teu pé em pedra. Mais uma vez, mais uma investida de Satanás. E dessa vez ele quis, na verdade, fazer com que Jesus usasse o seu poder sobrenatural, que ele tinha, na verdade, condições de fazer aquilo, mas ele sabia que se ele agisse dessa forma, ele ia perder o objetivo dele, que era a salvação de toda a humanidade, porque ele veio para buscar e para salvar aqueles que estavam perdidos. E Jesus respondeu de imediato, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É bom a gente observar, irmão, que todas as vezes que Jesus venceu a tentação, ele usou a oração, primeiro ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele usou a oração, ele usou o jejum, ele usou a palavra de Deus para rebater toda a tentação, toda oferta, né? Toda investida maligna. Ele continuando no texto, ele diz assim, disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A Bíblia diz que o mundo, na verdade, jaz no maligno, né? E a gente sabe que esse sistema político, econômico e religioso, na verdade, ele é regido pelo próprio Satanás. E Jesus, na verdade, estava consciente disso, né? E o que Jesus fez? Jesus falou assim, também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Por quê, irmão? Porque o primeiro mandamento da lei de Deus é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Deus é o primeiro. No Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, ó Pai, que seja dada toda a glória. Porque o Senhor não dá sua glória para ninguém, nem a sua honra o Senhor dá às imagens de escultura. Então Deus tem que ser o primeiro, irmão, na nossa vida, né? Ele tem que estar acima de tudo. Até mesmo da esposa, do filho. O próprio Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, se alguém amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e todo aquele que perder a sua vida, pelo amor de mim, salvará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então, irmãos, nós aprendemos aqui como vencer 3 tipos de tentação. A saber, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Na Epístola de João, capítulo 1, versículo 15, a Epístola de João,
na primeira epístola de João, na verdade, capítulo 1, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Então Jesus ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele estava orando, ele estava jejuando, e ele estava também revestido mental, espiritualmente e fisicamente com a palavra de Deus, né? E tem um versículo que em Tiago 4,7 diz: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E foram com essas estratégias que Jesus Cristo, conjuntamente com o Espírito Santo de Deus, venceram as astutas estratégias de Satanás. E é dessa forma que nós devemos fazer também para que possamos ser bem-sucedidos, porque a palavra de Deus, ela diz, Senhor, a palavra de Deus, ela diz, né? Se procederes bem, serás aceito, se procederes mal, eis que o pecado vem contra ti, se o pecado vem contra ti, compete dominar. Que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus.